Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Hoje, terça-feira da 50ª, que antecede a quarta-feira de cinzas, que nós chamamos de terça-feira de carnaval. Hoje nós paramos para meditar a nossa devoção à face santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, e nela perceber que a ressurreição não é uma sequência de fatos. Aconteceu isso com Jesus, isso. A ressurreição, então, não é uma sequência de muitos fatos, mas é uma consequência. A ressurreição é a consequência da morte do nosso Senhor, a consequência do seu amor por nós na cruz, a consequência que Ele morreu pelos nossos pecados, a consequência que Ele deu tudo por nós. A ressurreição é essa consequência da sua morte. Quando Jesus estava no momento mais íntimo com os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, poderíamos até chamá-los dos seus 3 primeiros sacerdotes. Ele vai fazer um pedido ali, e é um pedido que ressoa e deve ressoar até hoje. Aquele pedido de Jesus é muito sério. Ele não pede para sair batizando naquele momento, Ele não os envia para pregar naquele momento. O que Jesus pede aos 3 discípulos é para ficar com Ele, permanecer um instante com Ele. Poderíamos chamar até de adoração. É um momento que Jesus pede para que eles ficassem na sua companhia, como pede os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús faz um pedido que brota da alma, brota de um desejo de alguém que não consegue mais ficar sem Jesus. Fica conosco sempre. Os discípulos não aguentaram ficar 1 hora sequer vigiando. Hoje não é diferente, é a mesma coisa. Aqui na igreja do Divino Pai Eterno, para ter pessoas uma vez ao mês, na primeira quinta do mês, para permanecer 1 hora de adoração, é um sacrifício para ter pessoas durante o dia, uma quinta do mês, para ficar 1 hora com o Senhor e contemplar a sua face eucarística. Muitas coisas na igreja estariam diferentes se nós na igreja tivéssemos pessoas adoradoras, padres adoradores, bispos adoradores, leigos adoradores. Quando Pedro caminhava ao lado de Jesus, quando Pedro contemplava, vivia a missão junto com Jesus, é como se um fogo impulsionasse a vida de São Pedro, um fogo
que aquecia o nosso amado São Pedro, um fogo onde fazia que ele não sentisse frio, no sentido de não sentir medo, porque aquele fogo de Jesus, do Espírito Santo, o impulsionava. É interessante que na negação de Pedro, diz que aquela criada, quando viu Pedro, ele estava sentado perto de um fogo. Pedro perde esta intimidade com Jesus, porque Pedro, no momento da traição, ele vai para os foguinhos do mundo, para os foguinhos da terra, que não aquece, mas ilude. Neste momento da traição, o rosto de Jesus já está com um dos olhos fechado, de tanto apanhar. Neste momento ele estava já todo ensanguentado, ferido de chicotadas, o seu rosto desfigurado, no seu rosto está os nossos pecados que desfiguram o rosto de Cristo. Pedro negou Jesus, nós também negamos Jesus. Quantas vezes nas rodas de amigos, no trabalho, com os parentes, com pessoas de outra religião, preferimos ir na onda dos outros? Chegamos até a dizer que nós acreditamos numa certa energia, em algo cósmico, em vez de dizer que temos coragem de professar o nosso amor por aquele que deu a vida por nós. Nesses momentos nós o negamos, nós o traímos, nós não temos coragem de dizer que cremos nele. E depois da traição de Judas, os soldados pegam Jesus e cobrem o rosto dele, O cobrem, é a face de Cristo que está encoberta. E eles começam a brincar com Jesus, a zombar dele e a bater nele. A nossa missão hoje é a de tirar esse pano que cobre o rosto de Jesus. A nossa missão hoje é de revelar Jesus ao mundo. Nós, portanto, não cremos numa filosofia, nós não cremos numa ideia de Deus, nós cremos numa pessoa que tem nome, que nos criou, que tem mãe, que deu a vida por nós. Hoje nós estamos reparando a face de Cristo pelos nossos pecados, pelo beijo falso de Judas que o traiu, e também as nossas traições, as nossas gusparadas no seu rosto, as nossas bofetadas no rosto de Jesus. As nossas comunhões já viraram uma rotina. A gente não se comove mais, a gente não treme mais diante de Jesus Eucarístico. A gente treme diante de um trio elétrico, mas não diante da Eucaristia. Quando Jesus passa no meio de nós, é como um qualquer passando. Se eu estou no celular e ele passa, eu continuo no celular, e ele vai passando. Se eu estou mascando chiclete e ele vai passando, eu continuo mascando, e ele vai passando.
Ali está a sua presença real na Eucaristia. Presença real. Nós vamos falar disso amanhã. Mas eu gostaria de adiantar um pouquinho hoje. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é real. Nós hoje vivemos muito mais o virtual do que o real. E fique tranquilo, que todos tenham consciência que eu não estou falando com as pessoas que estão acamadas ou não podem vir à missa. Quem vive um Jesus virtual, missa virtual, fique tranquilos, porque vai ter um céu virtual. Não vai ter um céu com o Jesus verdadeiro. Vai ter o que vive. Vai receber um céu, um Jesus virtual. Virtual. A Eucaristia não pode ser uma rotina em nossa vida. Eu não posso passar em frente de uma igreja sem fazer o sinal da cruz ou uma reverência, porque lá está Jesus. Ele está lá no sacrário por você. Ele quer sua presença, sua visita. Nem se for para você dar uma passadinha lá e dizer para Ele: eu te amo. Obrigado, Jesus, por dar a vida por mim. Oi, Jesus, eu estou aqui. Jesus fala que às vezes, isso no escrito de alguma mística, que ele sente como se fosse uma mercadoria guardado. E quando a gente precisa da mercadoria, a gente vai lá e pega. Nesse sentido, se quando nos alimentamos com alimentos que fortalecem a nossa imunidade, ao nos depararmos com uma doença, e nós estamos nos alimentando com alimentos que têm alta imunidade para o nosso corpo, nós ficamos mais resistentes a uma doença que nos chega, nós nos tornamos mais resistentes a ela, e alguns não pegam e outros não ficam doentes. Ao contrário, quanto mais nos alimentamos de modo tóxico, como por exemplo, com alimentos que têm muito açúcar, com derivados somente de farinha e etc., mais o nosso sistema imunológico fica vulnerável às doenças. Portanto, quanto mais distante você está da presença real de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, na adoração, no sacrário, no irmão, no sacerdote que traz os sacramentos, quando vier as dificuldades, as tentações, o pecado, nós iremos cair, porque nós não estamos imunes, porque nós não estamos com a presença de Jesus em nós. Nós vamos cair, e podemos cair fundo, podemos nos machucar espiritualmente. Ali na Via Sacra, no caminho para o Calvário, chega uma mulher corajosa, sem medo dos soldados, se aproxima e enxuga o rosto de Jesus. Verônica. Você sabe que Verônica não é o nome dela, né? Verônica. Verônica significa o ícone. Verônica tem a ver com verdade. Ela é o ícone da verdade, ou seja, aquele que ela enxuga o rosto é o verdadeiro Deus. O rosto é a identidade de alguém. O rosto, portanto, é toda a pessoa de alguém. É muito dolorido alguém no rosto receber uma bofetada, uma cusparada, é uma humilhação terrível.
tocar o rosto de alguém com violência, é humilhante. Portanto, nós estamos aqui reparando todo o sofrimento que Jesus teve por nós, suas ofensas. Ana Catarina Emmerich, aquela que inspirou o Mel Gibson a fazer o filme A Paixão de Cristo, ela conta lá que Verônica levou esse pano que ela enxuga o rosto de Jesus para casa, e lá quando ela abre o pano e vê o rosto dele, ela desmaia, e ela guarda na sua cabeceira aquele pano com muita reverência, e depois ele fica com os apóstolos, com Nossa Senhora. Muitas pessoas têm dificuldade de meditar sobre a paixão de Cristo, mas meditar, contemplar a paixão dele é também uma graça para a nossa vida. Nós pedimos, portanto, que pela sua dolorosa paixão, ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santa Teresa fala como ela gostaria de enxugar o rosto de Jesus. Quando alguém está muito suado, ao ter feito um esforço muito grande, escorre água do seu rosto. Quando alguém traz uma toalha para essa pessoa e ela enxuga o rosto, é um alívio. Quanto mais enxugarmos o rosto de Cristo, mais graças iremos receber. Hoje nós enxugamos o rosto dele, quando servimos ou ajudamos os mais necessitados, enxugamos o rosto de Cristo. Quando somos compassivos com os nossos doentes, enxugamos o rosto de Cristo. Quando estendemos a mão, quando damos atenção, enxugamos o rosto de Cristo. Um coração de pedra, fechado, egoísta, não consegue enxugar o rosto do irmão e nem o de Cristo. É interessante que a primeira traição quem faz é Pedro, e as duas freiras que nós falamos agora no desagravo tem o nome de Pedro, Madre Pierina de Michele, irmã de São Pedro, Maria de São Pedro, que eu acabei de dizer na reflexão agora há pouco sobre a paixão de Cristo, onde eu dizia que para Madre Pierina Jesus pede uma medalha, que na frente da medalha tem o rosto de Cristo, o rosto, a face ensanguentada de Cristo, a face do sudário de Cristo, e lá está escrito: Illumina Dominum tum super nos. Senhor, fazei que vossa face resplandeça, se volte para nós. E no verso da medalha tem a Eucaristia com os raios escrito Mani nobiscum Domino. Permanece, fica conosco, Senhor. É esses dizeres que nós também queremos falar a São Pedro. As irmãs de clausura, principalmente, ou as religiosas, eu não sei se você conhece alguma irmã que é enclausurada. Nós estamos falando aqui de adoração, e às vezes a gente olha para aquela irmã na clausura, a gente olha para o rosto daquela irmã sem nenhuma maquiagem, e a gente pergunta: como que essa irmã tem um rosto tão belo, tão bonito, tão resplandecente, e a gente aqui tentando tanto, com base, com botox, e não fica assim como dessas irmãs. Então aqui também é uma receita, né? Quem fica muito na presença de Jesus, quem o adora, fica com o rosto bonito, fica com o rosto resplandecente. Por isso, quando Jesus, na mão do sacerdote, ele está sendo consagrado, e o padre ergue aquela hóstia
não é para você abaixar a cabeça, é para você olhar para Ele, adorá-lo, contemplá-lo, senão o padre não ergueria. É para você trocar com Ele um olhar. Ele está escondido na Eucaristia. É hora de você agradecer quando Ele é levado. Não é para você olhar como as pessoas estão, não é para você se distrair para olhar para os outros, é para olhar para Ele. O contrário também, quando você o recebe na comunhão, talvez seja até melhor você fechar os olhos e olhar agora para dentro de você, e ali você tem a certeza que Ele está com você ali. É hora de você falar para Ele o quanto você o ama, o quanto que você precisa dEle. Ele está em comunhão, é o momento de estar em comunhão com Ele. Silêncio, não é para você fazer mais nada, é para ficar com Ele. Não é uma hora de você comungar e com Jesus Eucarístico você ir no altar do santo, nem de Nossa Senhora, não é hora disso. Você está você está com o Santo dos Santos, com o próprio Deus dentro de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Tem pressas ou não? Coloque a mão no seu coração agora. Feche um pouquinho os seus olhos. O que você precisa dizer para Jesus agora? Diga para Ele. Tenta imaginar a face de Cristo agora. Olhe para ela. Quais são as chagas que eu tenho colocado na sua face, Senhor? Eu quero reparar, Senhor, com o meu sacrifício, com a minha adoração, com o meu amor. Senhor, cada um que está aqui tem trazido preces, intenções. Eu te peço, Senhor, que olhe pela nossa igreja santa e católica, pelo nosso Santo Padre o Papa, pela caminhada dessa paróquia do Divino Pai Eterno, por cada um daqueles que te amam, caminha contigo, aqueles que caem e levantam, e pelas preces, cada um agora traz no seu coração, acolhei-as por Cristo nosso Senhor, o perdão. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Hoje, terça-feira da 50ª, que antecede a quarta-feira de cinzas, que nós chamamos de terça-feira de carnaval. Hoje nós paramos para meditar a nossa devoção à face santíssima
de nosso Senhor Jesus Cristo. E nela perceber que a ressurreição não é uma sequência de fatos. Aconteceu isso com Jesus, isso. A ressurreição, então, não é uma sequência de muitos fatos, mas é uma consequência. A ressurreição é a consequência da morte do nosso Senhor, a consequência do seu amor por nós na cruz, a consequência que Ele morreu pelos nossos pecados, a consequência que Ele deu tudo por nós. A ressurreição é essa consequência da sua morte. Quando Jesus estava no momento mais íntimo com os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, poderíamos até chamá-los dos seus 3 primeiros sacerdotes. Ele vai fazer um pedido ali, e é um pedido que ressoa e deve ressoar até hoje. Aquele pedido de Jesus é muito sério. Ele não pede para sair batizando naquele momento, Ele não os envia para pregar naquele momento. O que Jesus pede aos 3 discípulos é para ficar com Ele, permanecer um instante com Ele. Poderíamos chamar até de adoração. É um momento que Jesus pede para que eles ficassem na sua companhia, como pede os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús faz um pedido que brota da alma, brota de um desejo de alguém que não consegue mais ficar sem Jesus. Fica conosco sempre. Os discípulos não aguentaram ficar 1 hora sequer vigiando. Hoje não é diferente, é a mesma coisa. Aqui na igreja do Divino Pai Eterno, para ter pessoas 1 vez ao mês, na primeira quinta do mês, para permanecer 1 hora de adoração, é um sacrifício para ter pessoas durante o dia, 1/5 do mês, para ficar 1 hora com o Senhor e contemplar a sua face eucarística. Muitas coisas na igreja estariam diferentes se nós na igreja tivéssemos pessoas adoradoras, padres adoradores, bispos adoradores, leigos adoradores. Quando Pedro caminhava ao lado de Jesus, quando Pedro contemplava, vivia a missão junto com Jesus, é como se um fogo impulsionasse a vida de São Pedro, um fogo que aquecia o nosso amado São Pedro, um fogo onde fazia que ele não sentisse frio, no sentido de não sentir medo, porque aquele fogo de Jesus, do Espírito Santo, o impulsionava. É interessante que na negação de Pedro, diz que aquela criada, quando viu Pedro, ele estava sentado perto de um fogo. Pedro perde esta intimidade com Jesus, porque Pedro, no momento da traição, ele vai para os foguinhos do mundo,
para os foguinhos da terra, que não aquece, mas ilude. Neste momento da traição, o rosto de Jesus já está com um dos olhos fechado, de tanto apanhar. Neste momento ele estava já todo ensanguentado, ferido de chicotadas, o seu rosto desfigurado. No seu rosto está os nossos pecados que desfiguram o rosto de Cristo. Pedro negou Jesus, nós também negamos Jesus. Quantas vezes nas rodas de amigos, no trabalho, com os parentes, com pessoas de outra religião, preferimos ir na onda dos outros? Chegamos até a dizer que nós acreditamos numa certa energia, em algo cósmico, em vez de dizer que temos coragem de professar o nosso amor por aquele que deu a vida por nós. Nesses momentos nós o negamos, nós o traímos, nós não temos coragem de dizer que cremos nele. E depois da traição de Judas, os soldados pegam Jesus e cobrem o rosto dele, O cobrem, é a face de Cristo que está encoberta. E eles começam a brincar com Jesus, a zombar dele e a bater nele. A nossa missão hoje é a de tirar esse pano que cobre o rosto de Jesus. A nossa missão hoje é de revelar Jesus ao mundo. Nós, portanto, não cremos numa filosofia, nós não cremos numa ideia de Deus, nós cremos numa pessoa que tem nome, que nos criou, que tem mãe, que deu a vida por nós. Hoje nós estamos reparando a face de Cristo pelos nossos pecados, pelo beijo falso de Judas que o traiu, e também as nossas traições, as nossas cusparadas no seu rosto, as nossas bofetadas no rosto de Jesus. As nossas comunhões já viraram uma rotina. A gente não se comove mais, a gente não treme mais diante de Jesus Eucarístico. A gente treme diante de um trio elétrico, mas não diante da Eucaristia. Quando Jesus passa no meio de nós, é como um qualquer passando. Se eu estou no celular e ele passa, eu continuo no celular, e ele vai passando. Se eu estou mascando chiclete e ele vai passando, eu continuo mascando, e ele vai passando. Ali está a sua presença real na Eucaristia. Presença real. Nós vamos falar disso amanhã, mas eu gostaria de adiantar um pouquinho hoje. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é real. Nós hoje vivemos muito mais o virtual do que real. E fique tranquilo, que todos tenham consciência que eu não estou falando com as pessoas que estão acamadas ou não podem vir à missa. Quem vive um Jesus virtual, missa virtual, fique tranquilos
porque vai ter um céu virtual. Não vai ter um céu com o Jesus verdadeiro. Vai ter o que vive. Vai receber um céu, um Jesus virtual. Virtual. A Eucaristia não pode ser uma rotina em nossa vida. Eu não posso passar em frente de uma igreja sem fazer o sinal da cruz ou uma reverência, porque lá está Jesus. Ele está lá no sacrário por você. Ele quer sua presença, sua visita, nem se for para você dar uma passadinha lá e dizer para Ele: eu te amo. Obrigado, Jesus, por dar a vida por mim. Oi, Jesus, eu estou aqui. Jesus fala que às vezes, isso no escrito de alguma mística, que ele sente como se fosse uma mercadoria guardado, e quando a gente precisa da mercadoria, a gente vai lá e pega. Nesse sentido, se quando nos alimentamos com alimentos que fortalecem a nossa imunidade, ao nos depararmos com uma doença e nós estamos nos alimentando com alimentos que têm alta imunidade para o nosso corpo, nós ficamos mais resistentes a uma doença que nos chega, nós nos tornamos mais resistentes a ela, e alguns não pegam e outros não ficam doentes. Ao contrário, quanto mais nos alimentamos de modo tóxico, como por exemplo, com alimentos que têm muito açúcar, com derivados somente de farinha e etc., mais o nosso sistema imunológico fica vulnerável às doenças. Portanto, quanto mais distante você está da presença real de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, na adoração, no sacrário, no irmão, no sacerdote que traz os sacramentos, quando vier as dificuldades, as tentações, o pecado, nós iremos cair, porque nós não estamos imunes, porque nós não estamos com a presença de Jesus em nós. Nós vamos cair, e podemos cair fundo, podemos nos machucar espiritualmente. Ali na Via Sacra, no caminho para o Calvário, chega uma mulher corajosa, sem medo dos soldados, se aproxima e enxuga o rosto de Jesus. Verônica. Você sabe que Verônica não é o nome dela, né? Verônica. Verônica significa o ícone. Verônica tem a ver com verdade. Ela é o ícone da verdade, ou seja, aquele que ela enxuga o rosto é o verdadeiro Deus. O rosto é a identidade de alguém. O rosto, portanto, é toda a pessoa de alguém. É muito dolorido alguém no rosto receber uma bofetada, uma cusparada. É uma humilhação terrível tocar o rosto de alguém com violência. É humilhante. Portanto, nós estamos aqui reparando todo o sofrimento que Jesus teve por nós, suas ofensas. Ana Catarina Emmerich, aquela que inspirou o Mel Gibson a fazer o filme A Paixão de Cristo, ela conta lá que Verônica levou esse pano que ela enxuga o rosto de Jesus para casa, e lá quando ela abre o pano e vê o rosto dele, ela desmaia, e ela guarda na sua cabeceira aquele pano com muita reverência, e depois ele fica com os apóstolos, com Nossa Senhora.
Muitas pessoas têm dificuldade de meditar sobre a paixão de Cristo, mas meditar, contemplar a paixão dele é também uma graça para a nossa vida. Nós pedimos, portanto, que pela sua dolorosa paixão, ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santa Teresa fala como ela gostaria de enxugar o rosto de Jesus. Quando alguém está muito suado, ao ter feito um esforço muito grande, escorre água do seu rosto. Quando alguém traz uma toalha para essa pessoa e ela enxuga o rosto, é um alívio. Quanto mais enxugarmos o rosto de Cristo, mais graças iremos receber. Hoje nós enxugamos o rosto dele, quando servimos ou ajudamos os mais necessitados, enxugamos o rosto de Cristo. Quando somos compassivos com os nossos doentes, enxugamos o rosto de Cristo. Quando estendemos a mão, quando damos atenção, enxugamos o rosto de Cristo. Um coração de pedra, fechado, egoísta, não consegue enxugar o rosto do irmão e nem o de Cristo. É interessante que a primeira traição quem faz é Pedro, e as duas freiras que nós falamos agora no desagravo tem o nome de Pedro, Madre Pierina de Michele, irmã de São Pedro, Maria de São Pedro, que eu acabei de dizer na reflexão agora há pouco sobre a paixão de Cristo, onde eu dizia que para Madre Pierina Jesus pede uma medalha, que na frente da medalha tem o rosto de Cristo, o rosto, a face ensanguentada de Cristo, a face do sudário de Cristo, e lá está escrito: Illumina Dominum tum super nos. Senhor, fazei que vossa face resplandeça, se volte para nós. E no verso da medalha tem a Eucaristia com os raios escrito Mani nobiscum Domino. Permanece, fica conosco, Senhor. É esses dizeres que nós também queremos falar a São Pedro. As irmãs de clausura, principalmente, ou as religiosas, eu não sei se você conhece alguma irmã que é enclausurada. Nós estamos falando aqui de adoração, e às vezes a gente olha para aquela irmã na clausura, a gente olha para o rosto daquela irmã sem nenhuma maquiagem, e a gente pergunta: como que essa irmã tem um rosto tão belo, tão bonito, tão resplandecente, e a gente aqui tentando tanto, com base, com botox, e não fica assim como dessas irmãs. Então aqui também é uma receita, né? Quem fica muito na presença de Jesus, quem o adora, fica com o rosto bonito, fica com o rosto resplandecente. Por isso, quando Jesus, na mão do sacerdote, ele está sendo consagrado, e o padre ergue aquela hóstia, não é para você abaixar a cabeça, é para você olhar para ele, adorá-lo, contemplá-lo, senão o padre não ergueria. É para você trocar com ele um olhar. Ele está escondido na Eucaristia, é hora de você agradecer quando ele é levado. Não é para você olhar como as pessoas estão, não é para você se distrair para olhar para os outros, é para olhar para ele. O contrário também, quando você o recebe na comunhão, talvez seja até melhor você fechar os olhos
e olhar agora para dentro de você, e ali você ter a certeza que Ele está com você ali. É hora de você falar para Ele o quanto você o ama, o quanto que você precisa dEle. Ele está em comunhão, é o momento de estar em comunhão com Ele. Silêncio, não é para você fazer mais nada, é para ficar com Ele. Não é uma hora de você comungar e com Jesus Eucarístico você ir no altar do santo, nem de Nossa Senhora, não é hora disso. Você está você está com o Santo dos Santos, com o próprio Deus dentro de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração agora, feche um pouquinho os seus olhos. O que você precisa dizer para Jesus agora? Diga para Ele. Tenta imaginar a face de Cristo agora, olhe para ela. Quais são as chagas que eu tenho colocado na sua face, Senhor? Eu quero reparar, Senhor, com o meu sacrifício, com a minha adoração, com o meu amor. Senhor, cada um que está aqui tem trazido preces, intenções. Eu te peço, Senhor, que olhe pela nossa igreja santa e católica, pelo nosso Santo Padre o Papa, pela caminhada dessa paróquia do Divino Pai Eterno, por cada um daqueles que te amam, caminha contigo, aqueles que caem e levantam, e pelas preces, cada um agora traz no seu coração, acolhei-as por Cristo nosso Senhor.